feliz de estarmos aqui juntos nessa noite. Devagarinho as coisas vão voltando ao normal. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza, em 2 aos Coríntios, capítulo 3, versículo de número 18. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 18. Glória a Deus. Os irmãos perceberam que abriu uma igreja aqui do lado, né? Vocês perceberam isso aí? Eu estava vindo, quem estava vindo comigo? O Carlos, né? Ele falou, pastor, abriu uma igreja aqui. Eu falei para ele, melhor uma igreja que um bar. Tem pecador para todo mundo, né, irmãos? Louvado seja Deus. Tá bom. Vou só falar para eles começarem o culto junto com a gente, que aí casa o louvor, né? Aí fica tudo certinho. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 18. Quem achou diz amém. Diz-nos assim a palavra de Deus: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Vamos orar? Senhor Jesus, abrimos nosso coração para a Tua palavra nessa noite. Bom é o Senhor em todo o tempo. Tu és, ó Pai amado, o vento das nossas velas. O Senhor é o motivo da nossa canção. E obrigado pela Tua bondade expressa no Teu povo em todo o tempo. Te pedimos, fala ao nosso coração. É sobre Jesus. Sempre foi e sempre será sobre Ele. E que só o nome dEle seja exaltado. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. A década é 1950 e o país é a Colômbia. Uma menininha de 4 anos está no quintal, e quando ela está ali no quintal, uma das poucas lembranças que ela tem, ela estava brincando e de repente ela sentiu um braço muito forte, suado, envolvendo o seu pescoço, e logo que aquele braço envolveu o seu pescoço, ela foi encapuzada. Depois de ter sido encapuzada, amarraram as suas mãos, e essa menina, que hoje se chama Marina Chapman, ela tem a sua memória toda fragmentada com relação à sua infância. Então esses são os detalhes que ela consegue dar, de alguém que lhe tirou do seu quintal e começou a lhe arrastar para dentro da selva colombiana. De repente ela se viu arranhada pelos galhos, machucada por aquele homem que a estava arrastando para dentro da selva, e para espanto dela, depois de estar machucada, arranhada pelos galhos, um pouco da sua roupa rasgada, aquele homem acaba deixando aquela menina para morrer naquela selva, amarrada, encapuzada, desorientada. E ela conta das lembranças que ela tem, que na primeira noite, ela dentro da selva, ouvindo aquele barulho da selva, de alguma forma ela conseguiu soltar as amarras das suas mãos, tirar o capuz e pôde enxergar o tamanho da negritude, ou o tamanho da escuridão onde ela estava, e o quanto aquilo era assustador. E ela gritava, chamava a sua mãe, na esperança de que sua mãe pudesse vir socorrê-la. Chegou o segundo dia e ela passou o segundo dia inteiro chamando pela mãe, certa de que alguém poderia vir socorrê-la, mas a verdade é que ninguém veio socorrê-la. Veio a segunda noite, e a segunda noite foi ainda mais aterrorizante do que a primeira. Ela estava ali envolta por toda aquela escuridão, aqueles animais da floresta, os barulhos da floresta, os sons da floresta, os grunhidos e por aí vai. Vem o terceiro dia e ela já está se sentindo fraca, porque ela não come, ela não bebe, ela está ali nesse clima de desespero, sem saber o que vai acontecer com ela. E uma coisa fenomenal acontece no terceiro dia. No terceiro dia, um bando de macacos se aproxima dela. E aquele bando de macacos, no primeiro momento, se aproxima dela com uma certa hostilidade. E quando eles chegam, eles começam meio que a bater na menina, a arranhá-la, a puxar os seus cabelos. Eles estão ali examinando, avaliando o que é aquilo que está ali. Mas passado um tempo, a curiosidade passa e eles então começam a ser a menos com ela. Ficam em volta dela por um tempo e depois eles vão embora. Quando eles estão indo embora, ela percebe que eles deixaram algumas frutas para trás. E ela não tinha o que comer, ela pega aqueles restos de frutas e começa a comer. E num instinto de sobrevivência, o que ela decide? Ela decide seguir os macacos. E ela passa então, e ela conta isso no seu livro. Este livro a Marina Chapman escreveu, chamado A Garota Sem Nome. Tem a versão dele em português, você pode lê-lo, lá está toda a história. E ela passa então a viver, esse ditado é muito famoso da língua inglesa, eles chamam de monkey see, monkey do.
ela passa a viver um macaco vê, macaco faz. Ela passa a observar o comportamento daqueles macacos e tentar viver como eles vivem. Ela percebe que quando chove na floresta, eles então pegam grandes folhas e viram para que possam beber a água, e ela começa a reproduzir esse comportamento. E o que é mais interessante a respeito dessa história, ela começa a imitar a vida dos macacos, a viver junto com eles, e aquilo que deveria se tornar algum pouco tempo, o espantoso é que aqueles 3 dias se tornaram uma semana, aquela uma semana se tornou um mês, aquele um mês se tornou em 5 anos. Por 5 anos, aquela garota viveu naquela selva, nas árvores da selva colombiana. A garota sem nome, Marina Chapman, hoje ela tem 70 anos, mora na Inglaterra, e eu estava vendo ela dando uma entrevista esses dias, e ela disse que o passatempo preferido dela é subir nas árvores. Ela deve ser muito boa nisso, é a brincadeira preferida que ela tem com os seus netos. Mas o fato é que ela está entre as árvores durante 5 anos, e durante aqueles 5 anos ela aprendeu a sobreviver como os macacos sobreviviam, e ela foi perdendo a habilidade de conversar, a sua língua materna, a sua língua original foi se perdendo, a sua primeira memória infantil foi apagada, aquilo que era a sua vida normal não existe mais, a sua vida normal agora é que ela nem sequer consegue falar a sua língua materna, ela se expressa como os macacos se expressam, daquilo que ela consegue se comunicar com eles. Até que um dia, após 5 anos, ela está no alto de uma árvore, e ela conta no seu livro que de repente, quando ela estava passando de um lugar para o outro, ela viu um brilho, e conforme ela ia e voltava, ela via que aquele brilho batia nos seus olhos, e ela então desceu, curiosa, desceu da copa da árvore para ver aquilo que estava no chão da selva. E quando ela chegou no chão da selva, ela pegou aquilo, começou a virar de um lado para o outro, como um animal faria, batendo, tentando examinar para ver o que era aquilo que ela tinha encontrado, e de repente ela tomou um susto, porque ela viu que tinha olhos olhando para ela, e ela jogou aquilo e falou: isso aqui está vivo. Ela volta para cima da árvore, e ela espera, analisa o que está acontecendo, e depois ela desce de novo. E quando ela desce, ela vai então mexer de novo naquele objeto, e ela vai então descobrir que o objeto que ela encontrou no fundo da selva era um espelho. E quando ela encontrou aquele espelho, ela viu que tinham olhos ali, e que os olhos que estavam olhando para ela eram seus próprios olhos, e aquele foi o momento em que pela primeira vez ela teve consciência de quem ela era. Ela olhou, ela se enxergou, ela viu que era ela naquela imagem refletida, e a primeira conclusão que ela teve foi: eu não sou como eles. Eu não sou como eles. Eu posso não saber direito ainda quem eu sou, mas uma conclusão eu já consigo tirar: eu não sou como eles. Naquele momento ela tem um vislumbre de quem ela era, mas ela está convicta de quem ela não era. Ela sabia que aquele bando com quem ela estava andando não era da sua natureza. Ela sabia que aquele não era o seu lugar. Ela sabia, por mais que nos anos passados ela sentia que havia algo estranho, ela tentar viver daquele jeito, mas ela não chegava a conclusão nenhuma. É a primeira vez que ela estava encontrando um ser humano, e isso tudo, essas conclusões ela tirou porque ela conseguiu encontrar um espelho no fundo da selva. E com o espelho o que acontece é que tem um start de consciência na mente daquela menina. Ela fica então consciente. O espelho mostrou para ela que ela não estava sendo quem ela deveria ser, que ela deveria ser outra coisa, e ela agora tem essa consciência de que a vida dela não pode ser resumida a um macaco vê, macaco faz. Ela é diferente daquilo, e ela diz no relato do seu livro: eu não sabia exatamente quem eu era, eu só sabia que eu estava sendo quem eu não deveria ser. O tempo passa, algum tempo depois, ela escreve isso no seu nome, A Garota Sem Nome, no seu livro A Garota Sem Nome, e ela conta que mais tarde ela acaba sendo resgatada por um bando de caçadores. Esses caçadores ilegais entraram na selva caçando animais silvestres, e quando ela vê aquele bando de caçadores, ela diz: eu me pareço com eles.
E então ela toma coragem de descer até o chão da selva e ela pula na frente daqueles caçadores, e eles, sem entender, uma menina de 10 anos que não consegue falar, que eu não sei o quão maltrapilha ela estava, como estavam os seus cabelos, o nível de sujeira que ela tinha, e ela só faz grunhidos, ela só mexe com as mãos, e aqueles caçadores não eram necessariamente boas pessoas. Se você ler o livro, você vai ver que a história dela ainda se desdobra, mas eles entendem que eles têm que tirar aquela menina dali, alguma coisa está errada. O fato é que ela volta para a civilização através daquelas pessoas. A história dela tem algumas indas e vindas ainda, mas por fim ela é adotada por uma família, e essa família vai levá-la embora para a Inglaterra, e ela mora hoje na Inglaterra, tem 70 anos, está viva, tem seus filhos. Ela escreveu esse livro, e recentemente a National Geographic fez um documentário sobre essa história que ela conta no seu livro. O texto que nós lemos, 2 Coríntios 3,18, a Bíblia diz assim: todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, seremos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Meus irmãos, o que eu vou pregar aqui hoje à noite é muito simples, e tudo o que eu vou dizer para você se resume ao que eu vou te dizer agora. Eu estou aqui nessa noite para, em nome do Cristo vivo a quem eu sirvo, te dizer o seguinte: que o que você pode encontrar de mais importante na sua vida é a palavra de Deus. O que você pode encontrar de mais importante na sua vida é a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai te revelar quem você é, quem você não deve ser, e é a palavra de Deus que vai dizer para você que a selva não é mais o seu lugar. É a palavra de Deus que vai revelar para você o modo como a selva opera, o modus operandi da selva. E o modus operandi da selva que esse mundo nosso de hoje em dia vive é: odeie aqueles que te odeiam, bata naqueles que te batam, discuta com aqueles que discordam de você, bata nas pessoas que se opõem a você, não tenha mais debates, discuta com as pessoas. A selva diz para a nossa geração que está solteira, a selva diz assim: se você está solteiro, agora é a hora de você pegar todo mundo, agora é a hora de você namorar com o máximo de pessoas possível, agora é a hora de você ter o máximo de experiências sexuais possíveis na sua vida. A selva diz para as pessoas que estão casadas, estão passando por dias difíceis na sua vida, que é melhor você pular fora logo desse casamento, porque ninguém merece sofrer, a gente foi feito para ser feliz. E se está todo mundo pulando fora do casamento e se reinventando, por que é que você vai continuar insistindo nessa história? Afinal, macaco vê, macaco faz, essa é a lógica da selva. Mas aí um dia à noite, hoje é dia 18 de agosto, 15 de agosto, que dia é hoje? Aí dia 15 de agosto, você decide atender a um convite que o Espírito de Deus te faz, e senta numa cadeira como essa, e alguém se levanta e começa a pregar a palavra de Deus, e de repente, enquanto a palavra de Deus está sendo pregada, você tem um vislumbre de quem você é, você tem um vislumbre daquilo que Deus tem para a sua vida, e você consegue enxergar que você não foi feito para ser ou fazer aquilo que os outros dizem que você tem que ser ou fazer, e este é o milagre da palavra de Deus. É a palavra de Deus que arranca o nosso coração de onde ele não deve estar e coloca o nosso coração aonde a gente tem que estar. Esse é o poder de sentar num lugar como esse hoje à noite, de nos acompanhar online como você nos acompanha, de dar ouvidos à palavra de Deus. Por quê? Porque talvez você chegue aqui hoje à noite quebrado, se sentindo derrotado, amargurado, depressivo, cansado, pensando até mesmo em dar fim, em dar cabo da sua própria vida. Mas aí a palavra de Deus é aberta, e quando a palavra de Deus é aberta, eu creio, aleluia, vidas podem ser transformadas. A palavra de Deus começa a ser pregada, e ela te mostra uma imagem, e ela te mostra uma imagem que não é a imagem da tristeza, não é a imagem da angústia, não é a imagem da morte. Ela te mostra uma imagem que não é jamais de desistir da própria vida. A Bíblia te mostra uma imagem de coragem, de fé, de esperança, e isso começa a encher o nosso coração, amém, queridos? E você diz: o que é que a Bíblia me dirá, pastor, numa noite como essa? A Bíblia me dirá, por exemplo, Hebreus 10, 23, apeguemo-nos com firmeza à esperança que nós professamos, porque fiel é aquele que prometeu.
O que a Bíblia nos dirá? A Bíblia nos dirá em Josué capítulo 1, versículo 9: não temas, seja forte e corajoso, não pasmes e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que você andar. O que é que a Bíblia vai me dizer, pastor? A Bíblia vai me dizer, João 16:33, no mundo você vai ter aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. A Bíblia vai me dizer, Jeremias 29:11, ora, eu sei os planos que eu tenho para você, planos de paz, não planos de mal, planos de paz, planos de esperança, para vos dar um fim e um futuro, o qual desejais. É isso que a Bíblia vai me dizer, irmãos, aleluia. Nós temos uma luz, nós encontramos um espelho no fundo da floresta, e o Senhor mudou a nossa história. E se você crê, louve ao Senhor no seu lugar. Aleluia. Esta é a palavra de Deus, a palavra de Deus que estabelece a diferença na nossa vida, enquanto esse mundão velho que está se acabando, está dizendo para todo mundo, macaco vê, macaco faz. Enquanto o mundo está dizendo isso para os nossos adolescentes, dizendo para você, cara, faz porque todo mundo está fazendo. E se todo mundo está fazendo, eu preciso fazer, pastor. Aí a palavra de Deus vem e diz, não, existe uma diferença entre o limpo e o impuro. Existe uma diferença entre o santo e o profano. Existe uma diferença entre o justo e o injusto. Aí vem a palavra de Deus e diz para os jovens, Salmo 119, versículo 9, como purificará o jovem o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. É assim que o jovem caminha. Como que o jovem caminha nesse mundo de macaco vê, macaco faz? Observando todos os seus caminhos pela palavra de Deus. Mas pastor, as famílias estão modernas. Já ouviu essa palavra? O mundo modernizou, pastor. As famílias modernas estão criando os filhos diferentes, os casais pensam diferente, o negócio está diferente, o mundo mudou. Mas é claro que o mundo mudou. Só que a palavra do Senhor diz, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas a minha palavra permanece para sempre. E aquele que faz a vontade do Senhor, de igual modo, eu não quero saber, eu não preciso saber o que as famílias modernas estão pensando sobre casamento, sobre criação de filhos. Por quê? Porque eu tenho uma imagem clara do que é uma família abençoada por Deus. Então eu olho para essa imagem, olho para aquilo que a Bíblia diz e eu digo, o meu projeto de vida enquanto um homem de Deus é trazer esse projeto para dentro da minha casa, e nenhum dos valores que estão na palavra eu vou negociar quando o assunto é a minha família. Nenhum deles. O espelho, irmãos, o que é interessante nessa história é que o espelho mostrou para ela quem ela não era. E quando o espelho mostrou para ela quem ela não era, automaticamente aquele espelho a excluiu daquele círculo onde ela estava. Aquele círculo de convívio, aquele círculo de amizade, se assim a gente pode dizer, aquele círculo de existência, já não servia mais para ela. E é isso que a Bíblia faz conosco. Como é que esse livro vai me mostrar quem eu não sou? A resposta é óbvia, é lógica. A Bíblia nos mostra quem nós não somos, afirmando a verdade de quem nós somos. A minha identidade, o meu destino, quem eu sou em Deus. É por isso que quando a palavra de Deus é pregada, tudo pode mudar. É por isso que quando a palavra de Deus é pregada, você pode mudar da água para o vinho. Você pode mudar como da noite para o dia, porque ela nos revela quem nós somos. Abra comigo a sua Bíblia, em Efésios capítulo 4, versículos 22 a 32. Pastor, você vai ler 10 versículos no meio da palavra? Sim. Efésios 4, de 22 a 33, olha como Paulo fala entusiasticamente sobre essa mudança que existe quando enxergamos quem somos pela palavra. Efésios 4, 22, diz assim a palavra, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Ei, irmãos, a Bíblia é demais, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe,
fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mesmo quando te fecharem no semáforo, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça àqueles que ouvem, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós, longe ou perto, irmãos? Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, bem assim como toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo Jesus vos perdoou. Aleluia! Ô irmãos, eu amo a palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus. Paulo está falando com tanto entusiasmo, ele está dizendo assim: vocês agora têm uma justiça e retidão que procede da verdade. Da onde você tirou essa fonte de justiça e retidão para você viver? Da verdade. Eu encontrei um espelho no fundo da selva. O que é fantástico na história da Marina Chapman, que no dia em que ela se enxergou naquele espelho, a selva morreu para ela. No dia em que ela se enxergou, ela estava arruinada para viver na selva, não dava mais. Por mais que ela teve que voltar para a selva, por mais que ela voltou, no momento em que ela se olhou naquele espelho, ela voltou para aquele lugar, e já não era mais a mesma coisa. Ela estava ali, mas ela já não era mais dali. Ela talvez se balançasse na árvore, mas não tinha mais sentido estar naquele lugar. Por quê? Porque ela não era mais quem ela era. Aleluia! E assim acontece com a minha vida e com a sua vida. Você vem aqui hoje, você chegou de um jeito, vivendo de um jeito, e aí a palavra de Deus é pregada, e você sente que o seu coração vai se enchendo de uma fé, de um calor, de um fogo do Espírito Santo de Deus. Aí você sai daqui, Deus te marcou, Deus te selou. Chega sexta-feira, dia da maldade, e você fala: eu vou voltar lá para a selva, eu vou me balançar naquelas árvores de novo. E aí você chega lá e você tenta dizer: esse aqui é meu lugar, mas aí você sabe que aquele não é mais o seu lugar. Por que aquele não é mais o seu lugar? Porque você, pela palavra de Deus, não é mais o mesmo. Não é mais o mesmo. É a história de Agostinho. Leia Confissões de Agostinho, é um livro denso, mas é extraordinário. Agostinho de Hipona, vivia em Hipona, é óbvio, Agostinho de Hipona. Então ele era um devasso na sua juventude. O seu grande problema era com mulheres, e ele teve casos e casos e casos, amantes e amantes, torrava o dinheiro com prostitutas, mulheres da vida, e um dia ele encontra o Senhor Jesus, e ele deixa tudo isso, e ele vai ser um monge, vai para o monastério, tudo bem. Passado um tempo em que ele te entrega a vida a Jesus, um dia ele está andando pelas ruas de Hipona, e ele passa por frente de um dos lugares que ele costumava frequentar, e quando ele passa em frente ao lugar, uma mulher lá dentro chama ele: Agostinho, Agostinho, e ele segue o seu caminho. E aquela mulher sai então atrás dele na rua, chamando: Agostinho, Agostinho. E ele não olha, ele não ouve, ele continua caminhando. Era uma das mulheres do seu passado. E ela então apura o passo para que ela possa alcançar. E ela diz: Agostinho, Agostinho. Ele vira e ela diz assim: Agostinho, sou eu. Ele vira então para aquela mulher e diz assim: você pode ser você, mas eu não sou mais eu. É isso que a palavra de Deus faz com a gente. Essa selva não me pertence mais. Eu não pertenço mais a esse lugar. Mas o que aconteceu? Eu, aleluia, encontrei um espelho no fundo da selva. A palavra de Deus me mudou, a palavra de Deus me transformou, a gente não se encaixa mais. Esse é o poder do Evangelho de Deus em nós, porque o Evangelho de Deus, quando ele toca na vida de uma pessoa, o Evangelho de Cristo Jesus, ele explode as estruturas antigas, ele não faz uma reforma, ele joga tudo no chão, ele destrói todas as estruturas do pecado, ele coloca tudo novo. O Evangelho, diz Paulo, Romanos 1, versículo 16, o Evangelho é o poder de Deus, amém, irmãos? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essa palavra poder no original é dunamis. Nós temos uma rede de pequenos grupos aqui na igreja que se chama dunamis. Dunamis é da onde tiramos a palavra dinamite. O Evangelho é a dinamite de Deus. Por quê? Porque onde ele chega, ele implode toda a estrutura do pecado. Não tem estrutura pecaminosa, decaída da selva que possa permanecer no coração que é tocado pelo Evangelho de Cristo Jesus. Quantos creem assim? Esse é o poder do Evangelho de Deus. Eu estava assistindo um documentário, esse documentário de ciências, que a gente assiste quando está sem sono, e aí eles estavam lá falando sobre a substituição,
Então, eles pegavam um balde com água e a teoria é simples, você tem duas maneiras de tirar a água daquele balde, basicamente, ou você vira ele e a água sai, ou você substitui aquela água por outra coisa. E aí era um balde bem reforçado, um balde de ferro, eles fizeram um molde, exatamente do interior daquele balde, e eles construíram então aquele molde que se encaixava perfeitamente, fizeram aquele molde bem pesado, encheram o balde de água e levantaram aquele molde a uma certa altura, e aí quando eles soltaram aquele molde, que caiu exatamente dentro do balde, e que era exatamente do tamanho daquele balde, o que aconteceu? No momento em que aquela estrutura cai sobre aquele balde, toda a água que estava dentro, foi embora. Isso é substituição, irmãos, é isso que o Evangelho de Deus faz com a gente. No dia que o Evangelho vem sobre nós, ele preenche o buraco que nós temos aqui dentro, porque o buraco que nós temos aqui é do tamanho exato de Jesus Cristo, e no dia que o Evangelho irrompe com a nossa estrutura, o vinho velho vai embora, e nós andamos em novidade de vida, aleluia. É isso que acontece quando Jesus toca na nossa alma, ele te limpa, ele te transforma, ele te sara, ele te restaura, você não pertence mais àquela velha selva. É por isso que Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5,17: ora pois, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Tudo se fez novo, você percebe? Não é metade. O Evangelho chega e arrebenta com as estruturas antigas e põe em nós uma nova vida. E aí você tenta voltar para a selva, mas agora o Espírito Santo de Deus está dentro de você. E quando o Espírito Santo de Deus está dentro de nós, é disso que Paulo está falando em 2 Coríntios 3, volta e meia ele fica levantando esse espelho na nossa frente. Volta e meia nesse caminho que a gente tem com o nosso Deus, ele fica levantando esse espelho dizendo: vamos melhorar, vamos mudar de vida, vamos crescer, vamos amadurecer, você não precisa mais estar nessa árvore, Deus tem um caminho novo para você. E quando a gente entende isso, e o Espírito Santo coloca isso diante de nós, a gente tem fé e coragem para dizer: eu fui feito para mais do que um vício, eu fui feito para ser mais do que um maconheiro, eu fui feito para ser mais do que um drogado, eu fui feito para ser mais do que uma transa, eu fui feito para ser mais do que uma traição, eu fui feito para ser mais do que uma carreira, eu fui feito para ser mais do que uma balada, eu fui feito para ser mais do que pegar alguém. Eu sou feito à imagem do Deus Todo-Poderoso, o Deus que criou os céus e a terra, me fez, habita em mim, e eu fui feito para a glória de Deus. Quando a gente entende isso, irmãos, a gente entende que a gente não é um acidente cósmico. Ô irmãos, nós não somos um acidente. Nós não somos um acidente cósmico. Eu me nego a acreditar que eu e você, a gente veio lá de uma bolsa de protoplasma, e a gente estava lá boiando numa sopa cósmica, e de repente se juntou a nós umas outras matérias, e aquelas outras matérias fizeram de nós uma pequena amebazinha, e aquela pequena amebazinha do avô do Christian saiu, e de repente ele virou um pequeno animal, e aí aquele pequeno animal começou a comer grama, e ele rastejava, e aí aquele animalzinho que rastejava, de repente ele percebeu que não tinha tanta comida assim no chão, ele levantou a cabeça e viu que tinha comida nas árvores, e aí por que tinha comida nas árvores? Eu fui endireitando a minha coluna, e depois que eu endireitei a minha coluna, eu precisei, as garrinhas que eu tinha, eu precisei esticar, e elas foram crescendo, porque eu precisava alcançar a árvore, e aí eu fui morar nas árvores, e porque eu fui morar nas árvores, cresceu uma cauda em mim, e aí veio a era do gelo, e com a era do gelo cresceu o pelo em mim, aí passou a era do gelo, o pelo caiu, a cauda caiu, e eu estou aqui. Tem que ter muito mais fé para acreditar nisso, do que acreditar no que nós acreditamos. Irmãos, o que nós acreditamos? Nós acreditamos que no princípio criou Deus os céus e a terra, e Deus criou o homem do pó da terra, e o fez à sua imagem e semelhança, e soprou alma vivente, criado à imagem e semelhança de Deus, para a glória de Deus. Eu não sou um acidente, Deus me planejou. Você não é um acidente, Deus te planejou. Deus sonhou e idealizou você. Você é criado pouco abaixo dos anjos. Você é a imagem e semelhança de Deus. O fôlego que você tem veio da boca de Deus. O sopro da vida que nós temos foi Deus que nos deu. É por isso que é Deus quem tira a vida, porque foi Ele quem deu. Ele é o dono das nossas vidas, aleluia. É por isso que quando eu entendo isso, quando eu encontro esse espelho no fundo da selva, e a palavra de Deus é revelada a mim, eu sei que eu não preciso cheirar, eu não preciso me sacrificar por um cigarro, eu não preciso encher a cara de cerveja,
Eu não preciso ser servo da vodka ou do uísque, eu não preciso de nada disso. Eu não preciso, porque eu encontrei um espelho no fundo da selva. A mídia não tem poder de dizer quem eu sou. Hollywood não tem direito de dizer e não pode dizer sobre mim quem eu sou. A Globo, Deus me livre, não pode dizer quem eu sou. Não pode. Essas vozes não têm mais autoridade sobre a minha vida. As meninas não precisam mais definir o seu padrão de beleza por aquilo que o ego diz, por aquilo que as revistas de moda dizem, por aquilo que as blogueiras, sabe Deus quem são, ficam dizendo sobre o que é o padrão de beleza. Quando nós encontramos esse espelho no fundo da selva, quando a palavra de Deus brilha sobre nós, nós temos restaurado duas coisas na nossa vida: nossa identidade e nosso destino. Eu sei quem eu sou e eu sei para que eu fui criado, e aí a nossa vida passa a ter valor. E eu quero dizer isso aqui em nome de Jesus. Talvez você chegou aqui hoje à noite com ideação suicida, uma voz dizendo para você que você tem que tirar a sua vida, que você não tem valor, que ninguém repara em você, e eu estou aqui para dizer no nome santo do Cristo Jesus, que o Criador dos céus e da terra, para tudo nessa noite, para dizer: eu te amo, eu me importo com você, a sua vida tem valor, eu sonhei, eu te planejei, e se você abrir o seu coração, eu sopro a vida em você. Longe da sua mente todo espírito suicida em nome de Jesus. Longe jovem, longe adolescente, Deus tem um projeto de vida para você. Essa geração de macaco vê, macaco faz, reprodução de comportamento de coletivo, de comportamento de rebanho, garotas que são levadas por esses comportamentos. Quantas meninas a gente atendeu ao longo desse tempo, bulímicas, que tentam se enquadrar num padrão esguio de qualquer forma, distúrbios alimentares, ou meninas que num grito de tentar ser aceita de qualquer forma, assumem uma forma mais masculinizada, mudam o seu jeito de ser, deturpam o jeito que Deus as fez. E eu quero dizer para você, filha, você é amada por Deus, e é por isso que Ele te fez assim, do jeito certo, da maneira que tem que ser, é assim, é dessa forma. Olhe para uma geração de jovens desbocados, jovens vulgares, sujos, que tratam o outro, o companheiro, como um objeto, gente que eu posso pegar, usar numa sexta-feira à noite, largar e nunca mais ter com aquela pessoa, uma pessoa que eu posso passar um chaveco, levo para a cama e depois nunca mais. Eu trato as pessoas como commodities, como produtos, uma utilização de pessoas, uma troca de libido, achando que o nosso corpo é qualquer coisa. E aí quando eu acho esse espelho, e quando ele vem sobre mim, esse livro vai me dizer que o seu corpo, jovem, é templo do Espírito Santo de Deus, feito para expressar a glória de Deus. Lembre-se disso, você é homem casado que está tendo caso por aí. Não foi para isso que Deus nos criou, não foi para isso que Deus nos fez. Eu não posso quebrar a honra de ser homem por causa de um leito com outra mulher. Eu estou acima disso, o meu propósito é maior do que isso. A selva não é mais o meu lugar, a loucura da libido não me pertence mais, eu sei o lugar dela na minha vida. Eu encontrei um espelho no fundo da selva. Esse comportamento de selva tem que sair da nossa vida. É necessário que Deus levante uma geração e que diga: nós diremos não para esse comportamento, nós vamos permanecer com as mãos limpas e o coração puro e as nossas vestes santas e alvas para a glória de Deus. Essa é a geração que encontra o espelho e que olha para esse espelho e diz: agora eu quero ser como ele é. Por isso que eu te digo hoje, pare de querer acompanhar o bando que anda pela selva. Para com isso. Não é esse o lugar que Deus tem para a sua vida, não é isso que Deus te chamou para ser. O que Deus me chamou para ser? Simples, Deus te chamou para ser igual a Jesus. Irmão, Deus te chamou para ser igual a Jesus. Romanos 8, versículo 29, diz a Bíblia: porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então o plano de Deus para mim é que dia a dia, de glória em glória, a imagem de Cristo vai acontecendo na minha vida. Eu vou deixar essa cultura moderna, eu vou deixar essa selva louca. Por quê? Porque eu sei que eu posso ter um casamento que pode se parecer com aquilo que Deus tem para a minha vida e com aquilo que Jesus tem para a minha vida. Não é essa selva louca que vai dizer como eu tenho que estar casado, como que eu tenho que criar meus filhos, com quem eu devo casar, como eu tenho que gastar meu dinheiro, ou como eu tenho que me vestir. Eu não estou olhando mais para a selva, eu não faço mais o joguinho de macaco vê, macaco faz. Eu estou olhando para a Bíblia, aleluia, e ela é a única fonte. Irmãos, a Bíblia é a única fonte que pode me dizer quem eu era, quem eu sou e quem eu
serei. E quando eu olho para a Bíblia, eu tenho boas notícias para te dar. Eu era um pecador, mas em Cristo Jesus, hoje eu sou salvo, e eu serei um dia ressuscitado, transformado, e vou reinar com meu Senhor para todo sempre. Só a Bíblia pode me dizer isso, quem eu era, quem eu sou e quem eu serei. Esse espelho diz para nós, todos que estamos aqui hoje à noite, vamos melhorar. Esse espelho da palavra de Deus diz, vamos crescer a imagem de Cristo Jesus. Tiago diz isso em Tiago capítulo número 1, ele diz, o homem olha para a palavra e a palavra é como um espelho. E se você só olha para a palavra e não pratica a palavra, é como se você tivesse olhado para esse espelho e quando você virasse as costas, você se esqueceu daquilo que você olhou, entendeu? Porque o espelho, irmãos, assim, tem uma época da vida que é legal olhar para ele, mas depois de uma certa época da vida, vamos e venhamos. Tem aquela época quando você é novo, você fala, vamos botar um espelho de corpo inteiro aqui em casa, não é assim? Aí quando os cabelos ficam brancos, tira esse espelho de corpo inteiro aqui de casa. Tem aquela história, diz que quando a gente é novo, a gente faz careta para o espelho, e quando a gente é velho, ele se vinga da gente. Já viu isso aí? Então quando a gente se olha para o espelho, é para a gente dizer, o que eu posso melhorar? Tá bom, dá para melhorar. Quando você corta o cabelo, o barbeiro fala para você, é o que deu, varão, por hoje, não é assim? Tá bom, a gente olha e fala, tá bom, não tá bom, tem que melhorar. O que Tiago está dizendo? Você olha para a palavra como um espelho e ela te mostra aquilo que você tem que melhorar. Só que se você só ouve, você é alguém que esqueceu a imagem. Só que se ele diz, se você ouve e você se torna um operoso praticante, alguém que pratica aquilo que está ouvindo, aquilo que está aprendendo, então, e eu digo essa palavra sobre você se você praticar, porque a Bíblia diz, você será bem sucedido em tudo quanto faz. Quantos querem ser bem sucedidos em tudo quanto fazem? Digam amém. Tiago está dizendo, pratique a palavra, olha aquilo que o Espírito de Deus está mostrando para você, e esse Espírito, a palavra de Deus, vai nos moldando com o seu Espírito de glória em glória. Então talvez hoje à noite o Espírito de Deus esteja levantando esse espelho para nós homens e dizendo, vai tratar melhor a sua esposa. Não ouvi um amém dos caras. Eu vou repetir, vai tratar melhor a sua esposa. Povo de dura serviço. Ô irmão, vou falar um negócio para você, um parênteses rapidinho, eu estou quase dizendo. Eu cheguei à conclusão assim, eu nunca tive problema de relacionamento com ninguém até eu casar. Eu nunca tinha tido um problema de relacionamento com ninguém até eu casar. Quem mais? Só eu, gente? Nossa, eu não sabia que eu estava diante da multidão de vestes brancas aqui hoje. Grande é o nosso Deus, aleluia, louvado seja o Senhor, tá bom. É assim. Gente, quando eu casei, eu comecei a ver em mim lados que eu falo, gente, quem que é essa pessoa? Eu não conheço essa pessoa. Comportamentos que eu não sabia que existiam dentro de mim. Aí a gente vai trabalhando, porque o espelho vai sendo levantado. O casamento é um espelho daqueles. E ele vai sendo levantado e a gente vai trabalhando. Processo de eliminação e substituição. E você fala, pronto, agora nós resolvemos. Aí nascem os filhos. Aí vem as crianças, e os meninos correm, eles batem a cabeça, eles choram, eles não dormem à noite. Eu vou falar um negócio para vocês, vim para a igreja com 3 crianças, já é um milagre. Segundo milagre, vim para a igreja com 3 crianças pequenas, sem brigar. Tinha que fazer uma estátua minha ali fora, sem brigar, sem rolo. Não, deixa para brigar no final que eu tenho que pregar hoje à noite, vamos embora. Aí vamos trabalhar isso aqui também. Aí resolvemos, os meninos viram adolescente. Irmãos. E aí, vida que segue, fala, agora deu certo. Aí nasce os netos. E isso aí, esse espelho vai sendo levantado todo dia. Aliás, eu cheguei a uma teoria sobre filhos que é o seguinte, rapidinho, estou encerrando mesmo. Eu cheguei que a gente sabe que as coisas estão bem entre você, o cônjuge e os filhos, por causa dos pronomes possessivos. Foi a teoria que eu cheguei. Então é assim, enquanto o pronome possessivo está no plural, está tudo certo. Enquanto é nossos filhos, sossegado, irmão. Não, os nossos filhos. Ao dia que você põe o pé em casa, e a varoa vem e fala assim, sabe o que o seu filho fez? Agora ele é meu. Sim ou não, irmão? Mudou o pronome possessivo, mandou no barco, vai dar ruim. Quando as coisas melhorarem, volta a ser pronome possessivo no plural. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então talvez o Espírito de Deus esteja dizendo para nós, maridos, está na hora de tratar a sua esposa melhor.
Está na hora de tratar o seu esposo melhor. Está na hora, pai e mãe, está na hora de você investir na vida do seu filho. A Selva está aí abraçando os meninos. A Selva está investindo sobre eles dia e noite, em tudo que é lugar, na Netflix, na televisão, no YouTube, no Discovery Kids, no Discovery Home and Health, nos professores de filosofia, de sociologia, de comunicação, de psicologia. O mundo, a Selva está abraçando esses meninos e a gente está ali de braço cruzado, dizendo, vamos ver no que vai dar, vamos ver no que vai dar. Não, você é pai, você é mãe, Deus te deu autoridade. É hora de você levantar esse espelho dentro de casa e falar, filho, Deus tem outro plano para a sua vida. É para isso que Deus nos chamou. O Espírito de Deus talvez esteja nos levantando esse espelho hoje para os filhos que estão aqui, dizendo, vamos obedecer nossos pais, vamos aprender a honrar os nossos pais, porque são eles que se dedicam a nós. Larga esse espírito de rebelião, de rebeldia. Rebeldia é igual ao pecado de feitiçaria, diz a palavra de Deus. Talvez o Espírito de Deus esteja levantando esse espelho para alguns de nós que estamos aqui hoje, dizendo, larga esse baseado, eu sou suficiente para encher a sua cabeça, o seu coração. Talvez ele esteja levantando esse espelho e dizendo, pare de se embriagar com o vinho, pare de encher a sua cara, o bar não é mais o seu lugar, essa selva não te pertence mais. Talvez o Espírito de Deus esteja levantando o espelho sobre nós e dizendo, para de ser fofoqueiro, para de falar dos outros, para de espalhar fake news. Você não quer espalhar fake news? Obedece só o mandamento que diz, não dirá falso testemunho contra o teu próximo. Tá bom assim? Começa por aí. Talvez ele esteja dizendo, pare de falar mal dos outros. Por quê? Porque o Espírito de Deus tem um propósito, iluminar os olhos do nosso coração. Efésios 1,18 diz a palavra, rogo para que sejam iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual é a esperança do chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança com os santos. Então, a todos que estão aqui hoje à noite, eu peço a você, permita o Espírito Santo de Deus iluminar os olhos do seu coração. Talvez ele vai brilhar sobre você, e é hora de você se aproximar e dizer, Deus, o que o Senhor tem para mim? Jovens e adolescentes, se Deus iluminar os olhos do seu coração, aleluia, se Deus iluminar os seus olhos e você conseguir ter um vislumbre daquilo que Deus tem para a sua vida, você vai dizer, eu não preciso ser mais um do macaco vê, do macaco faz, a selva não é mais meu lugar. Por quê? Porque eu tenho uma riqueza de glória e uma herança com os santos preparada para mim. Eu sei disso, essa selva não é mais o meu lugar. Encerro com 1 João 3, versículo número 2, agora pois somos filhos de Deus. Agora pois somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Irmão, sabe qual é a maravilha desse espelho? Olha aqui para mim. A maravilha desse espelho é que toda vez que Ele me corrige, e muitas vezes Ele é muito duro, mas todas as vezes que Ele me corrige, eu consigo ver, através de todas as correções, o rosto sorridente do meu Senhor Jesus Cristo. E Ele está me dizendo, Christian, eu estou trabalhando em você. E o rosto sorridente do Senhor Jesus está dizendo para mim, você sozinho não pode mudar, mas pela minha graça, pelo meu poder, pela minha unção, pelo meu sangue, pelo sacrifício que eu fiz no Calvário, eu te lavo, eu te limpo, eu te restauro, eu te transformo, eu arrebento com as estruturas velhas do pecado que ainda estão na sua vida, e eu te faço uma nova pessoa. E quando eu terminar em você, você será a minha imagem e semelhança, você será semelhante ao seu Senhor, e um dia a trombeta vai tocar, eu virei te buscar, nós vamos nos encontrar nos ares, nas nuvens, e reinaremos juntos para todos sempre, amém. Nós encontramos um espelho no fundo da selva, e se você é grato por isso, dê um glória a Deus no seu lugar, dê um aplauso ao nome do Senhor Jesus, que mudou a nossa história. Fique de pé no seu lugar, feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Oh Jesus, querido Deus, essa é uma noite que Deus te trouxe aqui para brilhar sobre você novamente e dizer, a selva não é seu lugar. Você sabe disso, e hoje eu vim aqui para brilhar e iluminar os olhos do seu coração, porque é a palavra de Deus que nos lembra e que nos mostra quem nós somos de verdade. A palavra é como um espelho, e esse espelho posto diante de nós hoje à noite é porque Deus está dizendo, eu quero trabalhar na sua vida, eu quero te moldar e te tornar a imagem do meu Filho Jesus Cristo. Eu quero te dizer quem você não é. Você não é mais um, você é um escolhido dentre muitos.
Você não é mais um que faz o que todo mundo faz. Deus te chamou para ser diferente, num mundo de iguais. Deus te chamou para nadar contra a correnteza. Deus te chamou para ir na contracultura, no contrafluxo do mundo. Deus tem uma obra e um plano na sua vida. Talvez esse espelho se levante hoje sobre você, pai, e talvez você está dormindo, e a selva está invadindo a sua casa, está abraçando os seus filhos. Acorda! Acorda em nome de Jesus, olha no espelho e se lembre que você não é só o cara, perdão irmãos, que trabalha e traz o dinheiro para casa. Essa não é é parte da sua responsabilidade, mas é parte da sua responsabilidade como pai, discipular os seus filhos, disciplinar os seus filhos e encarnar dentro da sua casa a vida de Jesus. O marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja e se entregou e se deu por ela. Então quando eu chego na minha casa, eu homem de Deus que sou, talvez seja essa lembrança que o espelho da palavra nos traz hoje. Meus filhos e a minha esposa precisam saber: alguém que se parece com Jesus acabou de colocar os pés aqui em casa. Esse é o meu chamado, esse é o seu chamado. Levanta, jovem, a selva não é para você. Se acha mesmo que Deus te fez para ficar indo de uma cama em outra? Se acha mesmo que Deus te fez para ficar indo de braço em braço, de boca em boca? Deus não te fez para isso. Você é especial, comprado e amado por Deus. E um dia, assim como foi com Marina Chapman, Deus vai te dar um companheiro. Você vai ser alegre mãe de filhos, alegre pai de filhos, e Deus vai escrever uma história linda e transformadora na sua história. Basta tão somente hoje, ao invés de ouvir, praticar a palavra e dizer: Deus, a selva não é mais o meu lugar. Vivo para ti, sou teu. Deus, ministra ao nosso coração hoje, em nome de Jesus. Grande é o teu amor por nós. Ministra ao nosso coração. Todos os olhos fechados, todas as cabeças inclinadas. Talvez você chegou aqui hoje, é a primeira vez, ou é uma das vezes que você ouve a respeito da palavra de Deus, do Cristo, e Ele te chama pelo nome hoje à noite, e Ele diz: eu te escolhi antes da fundação do mundo, e eu marquei esse dia na sua agenda, o dia em que eu ia atravessar a sua história, em que lá no chão lamacento um brilho ia chamar a sua atenção, e naquele dia eu iria te revelar quem você é. E é isso que o Espírito de Deus está fazendo com o seu coração hoje à noite. Ele está te dizendo: você é amado de Deus, e Deus te chamou de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que morresse na cruz por você, para que todo aquele que reconhece esse sacrifício na cruz não morra, não tenha medo da morte, não pereça, mas tenha a vida eterna. E o Senhor te trouxe aqui hoje para irromper a tua história. Eu creio nisso de todo o meu coração, como foi comigo há anos e anos atrás, o dia em que eu encontrei esse espelho no chão lamacento da minha selva, e eu nunca mais fui o mesmo. Eu fui transformado pelo poder e pela graça do Senhor Jesus, e assim tem sido com uma geração de pessoas, e Deus tem chamado você para dizer: você é meu filho, eu te comprei, eu te amei, entrega-me o seu coração, e eu vou fazer tudo novo na tua vida. Há alguém aqui hoje à noite que gostaria de entregar o seu coração a Jesus, e dizer: eu quero recebê-lo no meu coração, eu quero andar nessa novidade de vida, eu quero ter essa esperança que não se acaba jamais. Alguém quer entregar o seu coração ao Senhor? Um simples gesto, lugar onde você está, só levante uma das suas mãos. Ninguém está olhando agora. Amém, estou te vendo aqui. Alguém mais quer entregar o seu coração a Jesus, dizer: eu quero dar a minha vida a Ele hoje. Erga suas mãos no lugar onde você está. Ninguém está olhando. Esse é um momento santo. Eu estou te vendo, filho. Amém. Entre você e o Senhor, tão somente entre você e o Senhor. Há alguém mais? Um sinal, um gesto. Hoje o espelho brilha, a luz brilha sobre teus olhos para mudar a sua história. Alguém mais quer render o seu coração? Amém, filha. Estou te vendo também. Que quer render o seu coração, um gesto para que eu possa te ver. Tão somente há alguém mais essa noite que deseja entregar o seu coração ao Senhor Jesus Cristo. Essa é uma noite de salvação, uma noite de graça. Vidas podem ser transformadas da água para o vinho, da morte para a vida, pelo poder que é no nome de Jesus. Não deixe para amanhã a decisão mais importante da sua história: render-se ao Senhor Jesus. Alguém mais? Levante uma de suas mãos no lugar onde você está. É a última vez que eu digo nessa noite. Há alguém mais que render o seu coração a Jesus? Erga uma das suas mãos. Amém, querido. Glória a Deus, você está vencendo hoje, estou te vendo. Glória a Deus. Todos que levantaram as suas mãos nessa noite, eu quero orar por você. Não precisa vir aqui na frente, mas eu só te peço, coloque as mãos no seu coração, no lugar onde você estiver, e eu vou orar por você nesta hora, em nome de Jesus. Querido Deus, aleluia, essa é uma noite de salvação.
Jesus trouxe vidas aqui hoje, jovens, senhores, crianças, que levantaram suas mãos dizendo: eu quero sair dessa selva, eu quero viver essa vida plena que há em Jesus. E agora eu te peço, Jesus, luz do mundo, Espírito Santo de Deus, entra nesses corações que se abrem nessa noite para dizer: Jesus, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador, muda a minha vida. Ore comigo onde você estiver, diga assim: Senhor Jesus, nessa noite eu abro o meu coração para o Senhor, e eu reconheço que o Senhor morreu na cruz por mim, para me salvar, para me perdoar de todos os meus pecados. Eu confesso que sou pecador e preciso da tua graça. Por isso eu te peço, Espírito Santo, entra no meu coração, sela o meu coração e me faz entender de que em Cristo Jesus eu estou hoje nascendo de novo. E eu entrei aqui perdido, mas saio daqui hoje salvo, aleluia, pela graça e pelo poder do nome de Jesus. Amém e amém. A todos vocês que levantaram as suas mãos, eu vou pedir uma gentileza no final do culto. Você pode ir lá no balcão dos ministérios, à minha esquerda, onde está aquela televisão. Tem ali uma equipe coordenada pela pastora Angélica, a Liene está lá. Nós só pedimos a você: deixe o seu nome, deixe o seu telefone, preencha essa ficha conosco. Ou você pode baixar o aplicativo da igreja, fazer esse cadastro lá: entreguei minha vida a Jesus. Se você está em casa, entregou sua vida a Jesus, Marcelo, vê se dá para colocar o contato da igreja para quem está em casa, o telefone, o contato. Abaixo desse vídeo tem todos os nossos contatos, nossas redes sociais. Escreve para nós e diga: eu entreguei o meu coração a Jesus, e nós vamos acompanhar você, nós vamos cuidar de você. A palavra do Senhor diz, irmãos, que há alegria nos céus quando o pecador se arrepende, há alegria nos anjos, os anjos louvam, porque pessoas, vidas e destinos foram mudados nessa noite. Eu creio nisso em nome de Jesus, aleluia. É noite de salvação, o espelho foi achado no fundo da selva, e vidas foram transformadas para a glória de Deus. Dê um aplauso ao nome do Senhor Jesus, pode aplaudi-lo forte, digno. Aleluia, aleluia, aleluia. Os meninos vão preparar uma canção para a gente ir embora adorando o nome do Senhor. Deixa eu te dar 2 reforços rapidinho. O primeiro: baixe o aplicativo da igreja, deixa essa vida de pecado. Lá no aplicativo da igreja, você pode, por exemplo, nós temos intensivo de batismo dia 28, você entregou sua vida a Jesus, pode participar. Você pode se inscrever pelo aplicativo da igreja, você vai lá em eventos, tem lá, intensivo de batismo, está lá assim, ingressos, mas é só porque é a nomenclatura do aplicativo, mas você clica lá, você põe seu nome, se inscreve, pronto, você está inscrito, o papel e a caneta estão ficando para trás, você tem igreja na palma da sua mão. Então, acorda do sono da alma e baixa o aplicativo da igreja, tudo bem? Está tudo lá, certo? Segunda coisa para a gente encerrar: terça-feira nós vamos ter uma live especial, o pastor Eduardo falou sobre isso aqui, às 7 horas da noite. Por quê? Vai ser uma live dedicada a explicar 2 coisas: a campanha de jejum e oração que nós vamos começar na outra segunda, sem ser essa, na outra, nós vamos começar uma campanha de 33 dias de jejum e oração. Se você jejuar e se você orar, a sua vida vai mudar. Nós vamos começar uma campanha de 33 dias, sem ser a segunda na outra. E a live na terça-feira é para explicar a campanha primeiro, e para a gente conversar e falar com vocês sobre o que é o jejum bíblico. Muita gente tem dúvida: como que é o jejum? Eu faço jejum de não comer as coisas que eu não como? Não, irmão, nós vamos conversar sobre isso. E aí a gente vai esclarecer tudo para que a gente possa entrar nessa campanha com força e com vigor. E nós vamos orar, a igreja vai ter um propósito claro, nós vamos falar sobre isso na live. Então separe esse tempo e esteja conosco. Deus quer fazer coisas novas e coisas boas no nosso meio, eu creio nisso. Erga suas mãos aos céus, vamos agradecer ao Senhor. Tu és bom, Senhor, em todo tempo. Pode rolar essa? Tu és bom? Pode ser? Te adoramos, Senhor, te agradecemos, Rei do nosso coração. Nós te louvamos porque o Senhor é bom. O Senhor é tão bom que na nossa história o espelho no fundo da selva não aparece por acaso, é Jesus quem coloca ele lá.
pela sua graça. E por isso nós te louvamos e nós te adoramos. Que o amor de Deus, o Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, e seja com a sua igreja, com o seu povo, espalhado sobre a face da terra. A você uma semana de vitória no nome de Jesus. E o povo de Deus diz amém. Um forte aplauso ao nome do Senhor. Tenha uma semana de vitória. Vamos adorar.